Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. Primeiro destaque do nosso plantão tricolor de hoje é para ele, Everton Ribeiro, meus amigos. O amigo oculto do futebol brasileiro em 2025, matéria do Davi Barros, levantamento do Gato Mestre a respeito da estatística de pré-assistência. Uma estatística extremamente relevante e muitas vezes mascarada e subvalorizada dentro do futebol brasileiro, né? Muitas vezes a gente só vê quem faz o gol, quem dá assistência e não analisa quem iniciou essa jogada, viabilizou um passe entre linhas, quebrando ali barreiras, fronteiras, para conseguir fazer com que alguém dê uma assistência e o time faça o gol. Fim de ano que se preze, todo fim de ano que se preze, tem que ter aquele amigo oculto entre família, amigos ou colegas de trabalho. Para celebrar esta data no futebol brasileiro, o Gato Mestre levantou os dados dos jogadores que mais colaboraram com pré-assistências entre os times da Série A. O passe que antecede a assistência, número que não aparece nas estatísticas, mas é fundamental no jogo. O amigo oculto de 2025 no futebol brasileiro foi Everton Ribeiro, do Bahia, com 13 pré-assistências. Matheus Pereira, do Cruzeiro, com 10. Lucas Piton e Nuno Moreira, também, ambos do Vasco, né, com 9, fecham o pódio. Tá aí, ó, o destaque no pódio para Everton Ribeiro. Apesar de ter 2 jogadores entre os que mais fizeram pré-assistências em 2025, o Bahia não lidera os números gerais ou relativos nesse quesito. Os melhores números, segundo o levantamento do Gato Mais, pertencem a Flamengo e São Paulo. Ataque mais positivo do Brasil na temporada, o atual campeão brasileiro da Libertadores marcou 86 das 143 vezes, tendo um passe antes da assistência, equivalente a 60,14%. O número mostra a quantidade de qualidade e qualidade, né, na troca de passes, além de indicar que o time trabalha mais a bola antes de tentar bater para o gol. E apesar do alto número, divide bem entre os seus jogadores, já que 3 lideram no rubro-negro com pré-assistências, com 7 pré-assistências caras, né? Arrascaeta, Everton Cebolinha e Samuel Lino. Em números percentuais, o São Paulo, o dono da maior marca de 2025, né? O tricolor marcou 70,89% dos gols trabalhando a posse de bola. Esse número significa que foram 56 dos 79 do ano, com Luciano e Marco Antônio liderando o time, cada um com 6 pré-assistências, né? Na outra ponta dos times que ficaram na metade de baixo da classificação do Brasileirão, empatados em menor número absoluto, Santos e Juventude foram os times que menos fizeram gols a partir de jogadas mais trabalhadas, 32. Isso ajuda a explicar por que ficaram tanto tempo na parte de baixo da classificação da Série A, tá? Então tá aí o destaque para o nosso querido... Olha quem aparece aqui, ó. O Galo, né, tendo o Rony ali em segundo lugar, Scarpa em primeiro. Bahia teve Everton Ribeiro com 13, Jean Lucas com 8 e Acevedo com 6. E aí as outras equipes, tá? Número bem legal, bem bacana e justo, né? Eu acho que é um número justo, assim, reconhece uma área, né, um elo do futebol aí pouco destacada, pouco reconhecida. E é por isso que eu falo, né? Eu não falo isso porque acredito que não devemos trazer reforços. A gente precisa muito de reforços. Inclusive, eu tenho batido muito nessa tecla. A gente precisa pensar na reposição em alto nível para Everton Ribeiro, porque não sabemos se ele terá condições de render mais uma temporada além dessa de 2026 que virá em alto nível. Não sabemos se ele vai continuar, se ele vai parar, quais são os planos. Então é crucial, é importantíssimo que o Bahia já esteja arquitetando, pensando em um plano B, uma reposição que precisa ser em alto nível para essa ausência que irá acontecer inevitavelmente de Everton Ribeiro, tá? Mas, dito isto, falado sobre a necessidade de reforço na posição e tudo mais, ele é um grande reforço do Bahia, né? Ter Everton Ribeiro garantido por mais uma temporada é um grande reforço do Bahia, sem sombra de dúvidas. Meus amigos, outro destaque do nosso plantão tricolor de hoje, o tweet do Bruno Chataki, que fala sobre o que foi postado pelo nosso querido Ratinho Deville a respeito da capacidade de geração de caixa de uma empresa, destacando o Flamengo como uma associação que conseguiu gerar muita receita. E aí o Bruno
Chatac, ele destaca o seguinte: aqui destaca um dos poucos times que estão acompanhando o movimento de responsabilidade financeira do Flamengo. O Bahia é um dos poucos, pois vem conciliando investimentos a um aumento de receitas, sem competir com os demais em vão, apenas sendo um Bahia melhor do que no ano anterior. E isso é muito importante. A gente quer dar um salto a mais, a gente precisa dar um salto a mais. O cenário mostra que a gente pode dar um salto a mais, mas em relação aos aspectos financeiros, as coisas têm sido feitas de maneira cautelosa e responsável, né? Agora o Bahia vendeu muitos atletas, conseguiu uma receita jamais imaginada em tempos atrás em venda de atletas. Então a tendência é que os investimentos aumentem, porque o Bahia está se tornando autossustentável, né? 2026 devemos ter contratações no nível financeiro interessante, aguardem, né? Eu estou na expectativa para isso, talvez não devesse, mas estou. E vai ser assim progressivamente, em 27, 28, e a gente vai subindo o nosso sarrafo pouco a pouco. Falando de subir sarrafo, Guilherme Melitani, mais uma vez para a CNN Sports, falou sobre a importância da Bahia, do Bahia e o nível de investimento do grupo. A SAF do Bahia com o Grupo City já é um legado para além da torcida do Bahia, é um legado para o nosso estado. Salvador, como eu estava falando, foi uma cidade muito importante do Hemisfério Sul do século XVIII, século XIX, primeira capital do Brasil, o maior porto do Hemisfério Sul, uma parte grande da nossa história. A gente perdeu essa perspectiva global por muito tempo. O Grupo City, de certa forma, com o investimento que está fazendo, tornando o Bahia um clube mais globalizado, está trazendo a Salvador uma nova perspectiva, né? A cidade é uma cidade que sofre, uma cidade empobrecida, é uma cidade com delimitações financeiras muito claras, assim, que não tem indústria de exportação, enfim. Hoje a gente olha para o grupo e fala assim, já tem um legado que está colocado aqui, de investimento, de tecnologia, de referência para o Brasil e para o mundo, né? Então eu acho que o que vai ficar depois de 10 anos é algo que tende a se reproduzir e até permear outros segmentos da economia da nossa cidade. E teve um anúncio muito recente que é muito emblemático e muito importante também, de um projeto de um CT que tende a ser, se não o melhor, um dos melhores CTs do futebol brasileiro, né? Veja, João, em 2020 nós já tínhamos, ainda na minha gestão, já tínhamos inaugurado um CT super moderno, que leva o nome do mestre Evaristo de Macedo, nosso treinador campeão muito de 88, justo, o maior ídolo do Bahia, não tenho a menor dúvida disso. Aquele time fantástico que tinha Bobô e Charles, que depois foi pra, né? Tinha maravilhas. Me lembro, né? É o primeiro título brasileiro que eu me lembro. Isso, muito Em 88 bem. Eu tinha 6 anos. Maravilha. É a minha memória mais antiga de campeonato brasileiro, aquela jamais, decisão Bahia e Inter. Isso, exatamente. Então foi um título que marcou nossa vida. Evaristo, nosso treinador. O nosso centro de treinamento Evaristo de Macedo foi inaugurado em março de 2020. Não, desculpa, em janeiro de 2020, 2 meses antes da pandemia, que foi em março de 2020. Um centro super moderno, feito com recurso próprio do clube, sem financiamento e sem vender o centro de treinamento anterior, que era o Fazendão, né? O primeiro centro de treinamento. Então a gente tinha um centro, construímos o segundo, super moderno. O Grupo City chega e fala assim, é moderno, podemos ter mais, e hoje atualmente decidiu fazer um centro ainda mais moderno, no nível do que tem o Manchester City lá em Manchester, só que mais próximo da cidade. Nosso centro de treinamento era muito distante, era 40, 50 minutos de deslocamento. Você falou um termo muito forte aqui. Você falou no nível do CT que tem o Manchester. Exatamente lá isso. Na Inglaterra. O CT do Manchester City é considerado por muita gente que entende muito de futebol como uma referência do futebol mundial. Com certeza. O CT do Bahia vai ser no patamar do CT do Manchester City? Exatamente isso. Eu vou te falar por quê. Porque precisa ser, se quiser ser um grande exportador de atletas. Porque se engana quem acha que o Grupo City forma atletas no Bahia para o Manchester City. Ou para o Girona, por exemplo, que é outro. O Manchester faz jogador para vender. Para o próprio Manchester City, ou o Grupo City, né? Ou para outros clubes da Europa. Então, assim, se a gente o Bahia está no maior exportador do mundo de atletas, precisa ter um centro de treinamento de alto nível, melhor inclusive do que o de Manchester em termos de divisão de base, porque vai ter mais jogadores do que tem lá. Porque nós somos mais exportadores do que a Inglaterra é em relação à formação de atletas. Então, é de fato um CT, investimento de 300 milhões de reais, muito mais perto da cidade do que o nosso atual CT funciona atualmente, e tem tudo para dar um outro salto de qualidade no projeto do Bahia. Tá aí, rapaziada. As expectativas estão sendo criadas e não é à toa, né? A gente já falou essa frase em algumas oportunidades, mas é bom reiterar. O campo é o ponto final. É importante você ter estrutura, você ter um CT
de alto nível para poder não só dar as melhores condições para o time profissional, mas para poder facilitar o processo de formação de atletas, né? Ter todo o arcabouço necessário para formar atletas. Bom, torcer para que a gente tenha e colha os resultados nos próximos anos. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve, ativa o sino, compartilha. Um abraço, tamo junto, até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Mário Nordeste. E você?